Diz o texto, cujo título é Fé e Obras: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Podem se assentar. Nós iremos tratar desses 13 versículos de uma forma um tanto quanto sucinta, mas que possa revelar aquilo que Deus quer tratar conosco. Há ainda hoje uma grande discussão entre a temática fé e obras. Muitos se afirmam ser pessoas de muita fé, e nós escutamos isso quase que todos os dias. Pessoas que dizem: olha, eu sou uma pessoa de muita fé, eu oro bastante, eu tenho muita fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, eu poderia, talvez, se fosse o caso, sair daqui do bairro São José e até Assunção, de joelhos, por esse asfalto quente, ao meio-dia. Eu tenho muita fé. Mas não é dessa fé que falamos. Outros, porém, dizem que têm muitas obras e falam que essas obras são extremamente benéficas para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sociedade, para a vida da igreja. E de fato são, mas só as obras não valem de muita coisa. Ter fé, mas não demonstrar isso com obras, um problema. Ter obras, mas não serem feitas por fé, outro problema. O que vamos buscar hoje não é o equilíbrio entre as duas questões, mas nós vamos tratar dessas duas questões como sendo pontos complementares e necessários à vida de qualquer crente. Nós precisamos de fé e nós precisamos de obras. Não são coisas divididas, são complementares. Os versículos 14 a 18 vão nos mostrar que não adianta somente ter fé. Como ele diz aqui: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Do que adianta? Acaso a fé, somente a fé pode salvá-lo? Nós temos que a fé é uma doutrina muito importante no cristianismo, muito importante. É uma doutrina base do cristianismo. Nós percebemos isso em textos como Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. A fé é importante. É através dela que nós somos salvos também. Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Hebreus 11,6: sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14,23: tudo que é feito sem fé, ou sem ser por fé, é pecado. A fé é importante. A fé é base da nossa vida cristã. Sem fé,
Não existe vida cristã. Sem fé nós não podemos nem ao menos abrir a boca e dizer: eu sou um crente em Cristo. Sem fé não dá. Mas nem todos que dizem ter fé professam uma fé genuína. Há muitos que dizem: eu tenho fé, mas que fé é essa? É a fé na fé? É a fé no homem? É a fé no recurso? É a fé na força? É a fé na inteligência? O que será que essas pessoas têm em sua mente quando dizem: eu tenho fé? Nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus são salvas. Olha o que diz Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E se a gente seguir nesse texto, a gente vai perceber que muitos vão dizer: Senhor, mas nós cremos no Teu nome, mas nós evangelizamos no Teu nome, nós expulsamos demônios no Teu nome, Senhor, nós curamos em Teu nome. Mas se nós não tínhamos fé genuína no Teu nome, de nada adiantou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. É assim que o texto diz. Então, quais seriam as características de alguém que não tem fé genuína, de uma fé morta? As características são as seguintes. A primeira delas: a fé morta é uma fé que não produz vida santa, não desemboca numa vida santa. É a fé de alguém que diz crer na verdade, mas não foi transformado pela verdade. Quantas pessoas nós conhecemos, ou talvez nós fomos um dia uma delas, que dizíamos: eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia Sagrada, eu vou à igreja, mas nós não tínhamos ainda sido transformados interiormente por essa palavra. Quantos ouvem a pregação do Evangelho, mas não se dobram diante do Senhor? Quantos são alcançados pelas ondas do rádio, da televisão, do som que agora nós estamos utilizando, sabem que Jesus Cristo é o único que pode lhes dar salvação, mas não se rendem a Ele, não creem no Seu nome? Quantos são aqueles que passam anos e mais anos sendo evangelizados por alguém de sua própria família? Maridos que são evangelizados por esposas, esposas que são evangelizadas por maridos, que tentam santificar o lar deles, mas que não são dados ouvidos. A vida não é transformada pela verdade que se diz ter fé. Em segundo lugar, uma fé morta é meramente intelectual. Hoje nós temos uma quantidade imensa de pessoas que conhecem muito da Bíblia. Elas talvez sejam aquelas que leem 4 vezes, indo e voltando a Bíblia por ano. São aquelas que vão chegar para nós e dizer: olha, meu irmão, eu leio a Bíblia todo dia, 10 capítulos, eu conheço muito da palavra de Deus. O que você precisar, eu posso lhe dizer a respeito da palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver, eu tiro, porque eu sei muito da palavra de Deus. Só que, se a nossa fé for meramente intelectual, ela continua sendo morta. Eu vou saber muita coisa, eu vou me alimentar de muita coisa, eu vou ficar obeso de tanto saber coisas de Deus, mas se essa fé não se transforma em obras, ela é morta. Se eu sei, mas eu não compartilho, o que eu estou fazendo? Se eu venho para a igreja, aprendo tanto de Deus, mas eu não falo sobre Ele no meu dia a dia, o que eu estou fazendo? Se eu conheço tanto da Bíblia, mas eu não auxilio pessoas que estão em necessidade, em conflito existencial, o que eu estou fazendo? Essa fé meramente intelectual é morta. Em terceiro lugar, uma fé que é morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Nós já somos muitas e muitas vezes afrontados por pessoas que nos conheciam anteriormente e diziam: olha, você não é uma boa pessoa, eu acho que você está precisando se converter. E um dia Deus nos converte, Deus coloca fé no nosso coração, nós agora somos novas criaturas, mas essas pessoas continuam nos enxergando como o velho homem, e essas pessoas continuam dizendo: você precisa mudar de vida. Tem certeza que você é crente? Eu acho que não.
Com esse comportamento? Não. Com essa forma de falar? Acho que não. E nós somos julgados, mesmo que de fato sejamos crentes, mesmo que de fato nós tenhamos sido transformados, mas existe uma coisa: a fé que é morta não produz frutos de arrependimento. Então, se essa pessoa que está sendo julgada por questões que fez anteriormente em sua vida, mas agora é crente, como a gente escuta muito frequentemente, matou, roubou, fez e aconteceu e agora virou crente. As pessoas falam até com uma certa ironia, mas se essa pessoa não mostra frutos de arrependimento, não mostra que agora ela está arrependida daquilo que ela fez e está totalmente devotada, entregue nas mãos do Senhor, de fato a sua fé é morta. Ela pode morrer dizendo: eu sou uma nova criatura. Deus ainda vai estar dizendo: importa-vos nascer de novo. Nicodemos sabia muita coisa, mas ele tinha frutos dignos de arrependimento? Ainda não. A fé dele era meramente intelectual, era uma fé morta, e Jesus chega para ele e diz: você tem que nascer de novo. Talvez nós tenhamos uma fé meramente intelectual e Deus diz: importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não adianta. Se sua fé não produz frutos de arrependimento, não adianta. Uma fé morta é uma fé sem valor, é uma fé incompleta, é uma fé que está faltando muita coisa. E você vai perceber isso quando o texto diz: alguém chega perto de você, um irmão que está necessitado, por exemplo, de roupas, por exemplo, de alimento, e aí você diz: vá, compre suas roupas, faça sua feira, se sacie, encha a sua despensa, vá em paz. Mas você não fez nada, você nem ao menos orou por essa pessoa, você não tirou do seu para ajudá-la. Pastor, mas eu já tenho muito pouco. Mas no pouco que Deus te dá, Ele multiplica se você tiver a fé correta, a fé genuína, a fé operosa, a fé que gera obras. Nunca houve um dia em que os filhos do Senhor estivessem em total necessidade. Dificuldades a gente passa, dificuldades nós temos todo dia. A cada momento nós somos entregues à morte pelo Senhor, mas nós nunca chegamos ao ponto de padecer finalmente por conta das nossas dificuldades. Nós estamos aqui vivos, bem vestidos, arrumados, alimentados pelo Senhor. Ele não deixou que a gente hoje morresse de fome, de frio, de sede, de tristeza. Ele não deixa que os seus filhos padeçam necessidades além das suas forças de suporte. Não chegamos até o fim da linha vai ser na glória, se estivermos com Ele, com uma fé operosa, com a fé que gera obras. Nós não podemos dizer a alguém: vá em paz, sabendo que essa pessoa não está em paz. É uma fé sem obras. Mas eu creio que você vai ter a melhor das vidas. A partir do momento que você sair daqui, você vai ser outra pessoa. Mas se eu não me entreguei à palavra, se eu não orei por você, se eu não ouvi os seus anseios, se eu não tentei entender os conflitos que passam no seu coração, simplesmente eu disse: vai, seja feliz, como essa pessoa vai ser feliz? Como eu vou ser feliz sabendo que não estou fazendo a vontade de Deus? Que a minha fé seja com obras, seja operosa. O versículo 19 vai nos trazer uma realidade que nos choca, mas que é totalmente verdadeira. A fé dos demônios. Os demônios creem e tremem, mas isso não quer dizer que eles estarão na glória. Então nós precisamos cuidar da nossa fé, alimentar a nossa fé, pedir que Deus sempre aumente a nossa fé. Porque Ele diz: você crê que existe um só Deus? Nós cremos, todos nós cremos que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus a quem servimos.
Só que a resposta é: muito bem, até mesmo os demônios creem. E tem mais, eles tremem na base. Mas isso não impede que eles façam o que fazem. Uma pessoa sem fé, ou uma pessoa com uma fé morta, é aquela que não vai ser impedida de fazer coisas que desagradam a Deus, assim como os demônios fazem. Isso é muito pesado, porque a fé morta atinge apenas o intelecto, mas ela não atinge a alma. E o que a gente precisa não é de transformação somente da mente, mas Paulo diz: nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos também renovar o nosso interior. Os demônios creem, os demônios tremem, mas crer e tremer não significa uma experiência salvadora. Não se conhece alguém que foi salvo por Deus pelo conhecimento que essa pessoa tem, ou pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que ela vive. Veja como é sério. Não se conhece uma pessoa pela quantidade de versículos decorados que ela sabe. Não se conhece que uma pessoa é salva pela quantidade de vezes que ela leu a Bíblia durante um ano. Não se conhece que uma pessoa é salva pela quantidade de cursos bíblicos que ela fez. Não se conhece uma pessoa como sendo salva pela quantidade de congressos evangelísticos que ela foi. Não se conhece uma pessoa sendo salva pela quantidade de cultos que ela frequentou. Se conhece pela vida que ela viveu a partir de toda essa experiência. Nós não conhecemos que alguém é salvo pelas emoções que essa pessoa demonstra. Todos os cultos eu me derramo na presença do Senhor, eu choro na presença do Senhor, eu me acabo na presença do Senhor. Mas se você não tem fé verdadeira no coração, pode chorar litros, você pode chorar rios, não adianta, é só emoção. Nós nos emocionamos com a palavra do Senhor, nós nos emocionamos com louvores que falam de Deus, falam da experiência de Jesus Cristo na cruz, mas se for só emoção, não vale. Isso tem que gerar fé no nosso coração, e essa fé tem que desembocar em uma vida que agrada ao Senhor. Os demônios creem que Deus é um só, creem na divindade de Cristo, creem na existência de um lugar de penalidades eternas, e aqui eu abro um parênteses, eles tanto creem que existe um local de penalidades eternas, que eles moram lá, no inferno. A gente sabe que tem um local de penalidades eternas, eles sabem também e creem que Cristo os julgará, mas ainda assim são demônios. Nós não somos como os demônios, nós cremos que Deus é um só, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, nós cremos na existência do céu, na existência do inferno, mas o nosso coração anseia pelo céu, porque nós não fomos destinados ao inferno a partir do momento que Cristo morreu por nós.